Olá! Vamos bater um papo aqui sobre a inteligência artificial? Aqui eu quero falar com vocês sobre os problemas da inteligência artificial e mostrar como funciona uma rede neural, dando um exemplo mais simples e posteriormente mostrando toda a matemática por trás desse assunto. Sem dúvidas alguma, é o grande assunto do momento. Grandes especialistas da inteligência artificial estão discutindo sobre o futuro da IA, principalmente em relação à humanidade. Alguns dos maiores cientistas vêm nos alertando sobre os perigos da inteligência artificial, como o astrofísico Stephen Hawking, o neurocientista americano Sam Harris, que palestrou no TED Talks em 2016, sobre se é possível construir inteligência artificial sem perder o controle, relatando problemas associados à criação de algo que vai nos exterminar, assim como nós exterminamos as formigas. E também o grande cientista da computação Stuart Russell, autor do livro Inteligência Artificial ao Nosso Favor, que é um trabalho fundamental para compreender a relação entre homens e máquinas e evitar que nos tornemos reféns das nossas próprias criações, expondo as ameaças e os perigos da tecnologia para nós e a necessidade de mudar esse cenário enquanto ainda temos tempo. Especialistas de IA e executivos do setor de tecnologia assinaram uma carta aberta agora em março de 2023 que falam dos potenciais riscos para a sociedade. Elon Musk, dono do Twitter e fundador da SpaceX, e Steve Wozniak, cofundador da Apple, foram alguns dos que assinaram essa carta. Reivindicaram uma pausa no IA, até que protocolos de segurança sejam desenvolvidos. Por mais que eu goste de falar desse assunto, é meio assustador quando não sabemos o limite sobre o que vai acontecer com a humanidade. Uma coisa é pensar sobre a IA para resolver algo localmente, que é o que vem acontecendo. Outra coisa é pensar na expansão disso como se o computador pudesse ter inteligência de uma humanidade inteira. Já pensou? Suponha um computador que tivesse essa inteligência de toda a humanidade. Estamos falando do desenvolvimento da IA geral, Artificial General Intelligence, ou AGI, que pode imitar o ser humano não só de uma forma restrita. No futuro, teremos uma IA que será maior e mais eficiente do que a inteligência de todos os seres humanos somada, uma super IA. No momento, nós não temos a IA geral, mas veja o ChatGPT criado pela empresa OpenAI, que é uma IA restrita que resolve problemas específicos. Você pergunta qualquer coisa e ele responde sobre qualquer assunto. Aliás, responde muito bem, melhor do que qualquer ser humano e de uma maneira muito rápida. Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital, usou o ChatGPT para desafiá-lo com a seguinte proposta: faça uma comparação sobre a ótica da existência humana entre a religião budista e as obras de Shakespeare. Aparentemente, parece não ter nenhuma relação, não é mesmo? Mas a resposta veio de uma maneira surpreendente. O ChatGPT começou falando que é necessário a compreensão da palavra amor. Na Grécia Antiga existem dois tipos de amor, o Eros, que é o mais sensualizado, apaixonante, e o Ágape, mais fraternal e mais filial. Começou então a comparar esses tipos de amor nas obras de Shakespeare e na religião budista. E disse que as obras de Shakespeare existe o amor eros que se converte em ágape. Algumas profissões serão extintas pelo IA, como motoristas, e podemos dizer que todas as profissões serão impactadas pela IA. E isso já está acontecendo. O amigo do neurocientista Pedro Calabres demitiu a metade dos funcionários e essa metade que ficou vai utilizar a IA para produzir artes com maior rapidez e qualidade na área de marketing. Yuval Harari, professor israelense que é considerado celebridade no pensamento contemporâneo, ao trazer para a pauta internacional a discussão sobre o impacto da inteligência artificial sobre o futuro da humanidade, diz que nós teremos uma massa de inúteis devido ao grande desemprego causado pela inteligência artificial.
A maior luta do ser humano no século XXI será contra a irrelevância por causa da IA. Como ser mais relevante do que as máquinas que executam tarefas melhores e com maior rapidez? Uma resposta que talvez não estejamos preparados para responder. Mas afinal, o que é a inteligência artificial? A IA é qualquer coisa que tenta simular a mente humana. Imagine uma calculadora ou um computador quântico. Depende da fonte utilizada para definir. Mas, em geral, no setor de tecnologia, está relacionado ao aprendizado de máquina. São algoritmos que aprendem com os dados. Dentro desses algoritmos existem várias categorias e os aprendizados mais avançados envolvem as famosas redes neurais para buscar probabilidades de eventos envolvendo estatística. As redes neurais artificiais foram inspiradas nas redes neurais biológicas, que são os neurônios do cérebro. Quando um neurônio envia um impulso elétrico para outro neurônio, dizemos que ele está ativado e usaremos isso na IA. Um neurônio ativado na IA é aquele que envia uma informação e o não ativado é aquele que não envia informação. No caso biológico, seria o impulso elétrico. Que tipo de informação a rede neural pode receber? Vamos exemplificar. Considere imagens, por exemplo. Podemos inserir muitas imagens com números de 0 a 9 para reconhecê-los. Imagine que as pessoas escrevam os números de formas diferentes e ainda pode acontecer que algum número ainda seja parecido com algum desses dígitos. Como podemos treinar uma rede neural para que ela possa fazer esse reconhecimento? Vamos supor que nós queiramos construir uma rede neural capaz de fazer reconhecimentos de números que vão de 0 a 9, onde cada um desses números venha em formato de imagem de 28 por 28 pixels, ou seja, 784 elementos. Então, se eu abrir essa matriz, eu vou ter uma coluna com 784 elementos, onde cada um desses elementos contém valores de 0 a 1. Ou seja, eu estou falando da escala de cinza, onde 0 corresponde à cor preta e 1 corresponde à cor branca. E os valores intermediários aí são, então, variáveis aí na escala de cinza. Então, esses 784 elementos vão formar os meus neurônios da camada de entrada e eu vou ter atribuído a cada um deles o valor do peso, tá? Para uma rede não treinada, a gente tem que esses pesos são aleatórios. São valores aleatórios para começar a funcionar a rede neural. Cada uma dessas entradas vão entrar, então, nesses neurônios de 0 a 9, que formam aqui os neurônios da camada de saída. Cada neurônio de saída, eu vou obter um número. Esse número seria o quê? Primeiro eu passo por uma função somatório, que seria o produto das entradas e o peso somado com o bias, tá? Depois de eu fazer essa soma, esse valor vai passar para uma função chamada função de ativação. Essa função de ativação vai calibrar esses valores calculados para cada um desses neurônios. Ou seja, se o valor pode ser muito pequeno ou muito grande, então ele vai deixar esses valores no intervalo menor. Existem vários tipos de função de ativação. Existe a função sigmoide, que coloca todos os valores entre 0 e 1, a função tangente hiperbólica, que vai de menos 1 a 1, a função ReLU, enfim. Considerando, então, uma função sigmoide, né, que vai de 0 a 1. Então, eu espero que o meu resultado no gabarito, que são os valores ideais, né, que eu desejo obter, também vão entre 0 e 1, né? Então, por exemplo, eu vou obter na saída valores de 0 a 1 e eu vou comparar com o meu gabarito, que também é um valor de 0 a 1. Considere, então, que a imagem que eu escolhi para passar por essa rede neural seja o número 4. Para uma rede não treinada, onde eu tenho valores de pesos
aleatórios, eu vou obter valores, né, colocado aqui, por exemplo, na região de saída, e o maior valor seria a imagem correspondente, né? Então, a gente tem aqui que o nosso gabarito seria 1 para o neurônio 4 e 0 para os outros neurônios. Só que uma rede não treinada está me dando como valor máximo o valor 0,8, que seria então a imagem de um número 6. Ou seja, a gente precisa então fazer cálculos para que essa rede neural seja treinada a fim de fornecer no número 4 um valor mais próximo a 1 e 0 para os restantes. O que a gente vai utilizar aqui então? O mecanismo de backpropagation. O que é o mecanismo de backpropagation? Ele vai considerar uma função custo, e essa função custo vai começar a ir de trás para frente da rede neural, a fim de recalcular esses pesos e esses bias, para que quando eu coloque uma imagem, ela chegue mais próxima do gabarito possível, né? O valor da imagem seria mais próximo de 1 na saída comparada com o gabarito. Então, a gente está falando do número 4. Eu tenho que fazer todos esses cálculos novamente para todos os neurônios. E se eu mudar o número, né? Se eu mudar o número aqui e colocar uma imagem 3, eu vou ter que fazer novamente o treinamento da função. E veja aqui, ó, para uma rede neural, então, treinada, para o neurônio 3, eu tenho aqui o número 0,8, que bate aqui, chega mais perto do gabarito, então seria atribuído ao número 3, tá? Então, essa função erro, né, que eu tô falando, seria o quê? Seria 1 sobre n, onde esse n é o número de neurônios na camada de saída, comparado com o valor do gabarito, menos o resultado na saída elevado ao quadrado. Eu vou fazer isso para todas as saídas, de 0 a 10. Além de somar também para cada uma das imagens que eu tenho. Ou seja, tem um outro somatório aqui também, considerando as outras imagens com os outros dígitos, né? Que eu vou fazer o treinamento para uma rede reconhecer de 0 a 9. Então, tem que fazer para todos os números e fazer o somatório aqui. Quanto mais perto de 0, né? Quanto mais esse erro tiver perto de 0, mais a minha rede neural vai estar bem treinada e capaz de fazer o reconhecimento de números sem o gabarito, tá? Eu quero fazer sem o gabarito. Por enquanto, eu estou aqui na fase de treinamento da rede. Depois, eu não vou ter o gabarito mais. E aí, a rede vai ter que fazer esse reconhecimento sozinha. Então, eu quero a grande chave aqui da questão, o grande X da questão, é colocar esse erro próximo a 0, o que, assim, é difícil, muito difícil chegar ao valor 0, né? Quer dizer, a rede está perfeita. Então, a gente, em geral, vai ter valores próximos a 0. E aí entra a questão da matemática, que eu tenho falado, da questão do cálculo, onde a gente precisa fazer a redução desse erro, considerando cálculo 1, ou seja, estou falando aqui da regra da cadeia. Relembrando então aqui o que seria a regra da cadeia. Se eu tenho z, que é uma função de x, e esse x é função de t, então a derivada de z em relação a t é a derivada parcial de z em relação a x e dx em relação a t.
Z também pode ser constituída de várias outras funções, de x, de y. Então, se eu quiser fazer a derivada de z em relação a t, seria a derivada de z em relação a y, vezes a derivada parcial de y em relação a t, somado com a derivada parcial de z em relação a x, com a derivada de x em relação a t. Então, se eu tiver uma função z aí, né, ou u, com várias variáveis, a gente tem, então, que fazer as derivadas parciais de cada uma dessas variáveis. O que seria uma rede neural bem treinada? Seria aquela rede neural onde o meu erro tende a ser o menor valor possível, chegando próximo a zero. E para isso, a gente precisa utilizar o vetor gradiente, lembrando que o vetor gradiente ele aponta para a região de máximo crescimento da função. Então, a gente precisa colocar o valor negativo, por isso que é chamado de descida do gradiente, porque a gente está pegando o sinal contrário a esse vetor, e vai me apontar para a região de menor crescimento. Então, se eu tenho uma função erro constituída de vários pesos, eu vou ter que fazer a derivada, né, desse erro em relação a cada um dos pesos. Esse vetor aqui tem esse nabla, né, que é esse triângulo invertido, é somente o símbolo para mostrar que eu estou fazendo a derivada parcial em relação, então, a cada um dos pesos. Como que a gente vai descobrir o peso, né, pelo mecanismo de retropropagação ou backpropagation? Eu vou ter o meu valor de peso atual, ele vai ser o valor do peso anterior somado a um pequeno valor. Esse pequeno valor, ele vai ser, então, um sentido negativo, porque eu vou pegar o vetor gradiente ao contrário. Esse eta é uma taxa de aprendizado, né? E aí eu vou pegar, então, o vetor gradiente na direção daquele peso, tá? Então, o meu pedacinho, né, que eu vou adicionar ali para ter o peso atual, ele vai ser, então, a taxa de aprendizado, que é a derivada parcial da minha função de custo pelo peso que eu estou considerando. E dessa forma, então, a gente consegue obter o valor do peso para cada um dos pesos da minha rede neural atualizados, tá? Então, esses pesos agora vão fazer com que a minha rede neural chegue cada vez mais próximo de uma função erro atribuído ao valor zero. Mas acontece que pode ter alguns problemas aí. Esse eta, que é a taxa de aprendizado, por exemplo, pode ser um valor muito pequeno. E aí o processo é muito demorado. No caso, por exemplo, daquela imagem, a gente tem uma imagem de 784 elementos. Para cada um dos neurônios, então, de entrada, a gente vai ter um total de 7.840 pesos para poder fazer a atualização mais os 10 baias. Ou seja, a gente está falando de 7.850 pesos e baias para poder fazer a atualização. Praticamente impossível de fazer isso na mão, né? E aí, considerando esse eta um valor que pode ser muito pequeno, pode ser que seja muito demorada a minha rede neural para convergir para um valor próximo a zero, tá? Então, esse é um problema que a gente tem na rede neural. Logicamente que existem mecanismos para poder melhorar esse valor aí da taxa de aprendizado e fazer com que a rede convirja mais rapidamente,
Se o eta também for um valor muito grande, pode ser que ultrapasse aqui, né, o valor do zero e que seja difícil a convergência. E aí você vai achando que tem algum problema na tua rede neural, que ela não consegue ir para um valor zero, fica ali sempre ultrapassando o zero, mas é porque esse valor da taxa de aprendizado foi um valor muito alto. Então, o ideal seria que a gente pudesse encontrar uma taxa de aprendizado com um bom valor para que a rede convija de uma maneira mais rápida e chegue então próxima à região zero. Outro problema também que a gente tem que considerar é que a função erro pode ter vários valores de mínimo. Apenas um seria o mínimo global, que seria realmente o valor mais próximo de zero. Os outros valores de mínimos locais também são mínimos, mas estão bem mais deslocados do valor zero. Talvez a sua rede fique nesse mínimo local e pode ser que ela não esteja bem treinada, porque você não está no mínimo global. Logicamente, também tem mecanismos para identificar se você está no mínimo global ou local, mas apenas para a questão de conhecimento, considere então que seria um problema também que deve ser avaliado numa rede neural, é se realmente você está no mínimo local ou no mínimo global. Depois de tudo que eu apresentei para vocês, estão animados para saber como é que funciona uma rede neural matematicamente falando? Então, vamos considerar essa rede neural constituída de 2 neurônios na camada de entrada, 2 neurônios na camada oculta e 2 neurônios na camada de saída. Observem aqui a camada oculta constituída desses neurônios H1 e H2. Quais seriam as entradas para o neurônio H1? Seriam as entradas x1 e x2 e seus respectivos pesos W1 e W2. Para o neurônio H2, nós teríamos as entradas x1 e x2 e os pesos W3 e W4. Agora, H1 e H2, né, as respostas aí de saída desses neurônios serão as entradas para os neurônios da camada de saída O1 e O2. Então, o que vai entrar em O1? Seriam as entradas H1 e H2 e os respectivos pesos W5 e W6. E para o neurônio O2, seriam as entradas H1 e H2 e os pesos W7 e W8, tá? E a gente não pode esquecer também que para cada uma dessas camadas a gente tem os bias, tá? Para a camada oculta a gente tem esse B, né, que é o bias H1 e o BH2, e na camada de saída o B01 e o B02. Vamos então atribuir valores para as entradas x1 e x2, para os pesos, para os bias e também uma taxa de aprendizado aí de 0,5. Então, esses aqui seriam os valores que nós vamos utilizar nos nossos cálculos, né? Para a entrada x1, 0,05, para a entrada x2, 0,1, W1 é 0,15, W2 0,2, W3 0,25, W4 0,3, o bias H1 0,35 e o bias H2 0,35, W5 0,4, W6 0,45, W7 0,5, W8 0,55 e o valor dos bias B O1 0,6 e B02 0,6. Vamos considerar então que a nossa função de ativação seja uma função sigmoide, ou seja, é uma função que para valores muito altos negativos é atribuída a um valor próximo a zero, e para valores muito altos e positivos seria atribuída ao valor 1. E para o valor zero,
O valor da função sigmoide é 0,5. Basta substituir 0 aqui na função sigmoide, que é 1 sobre 1 mais exponencial de menos x, e elevado a 0 seria um valor 1. Então, se a gente somar mais 1, fica 2. Então, 1 sobre 2 seria o valor 0,5. Ou seja, então a função, para quando o valor x igual a 0, a gente tem que a função sigmoide atribuído o valor 0,5. Lembra daqueles cálculos de N0, N1, N2, naquele caso daquela rede neural para reconhecimento de números de 0 a 9? Ao invés de a gente utilizar N0, N1, a gente vai falar de UH1 e UH2, tá? Que seria essa função somatória. Então, para o neurônio H1, se a gente estiver observando ali a camada oculta, nós vamos ter, então, os somatórios das entradas multiplicadas pelo respectivo peso e somado o valor do bias. E aí nós vamos passar esse valor de UH1 na função sigmoide para a gente obter, então, valores entre 0 e 1. E para o neurônio H2 nós faremos a mesma coisa, só que a diferença é que a gente tem valores, né, de pesos diferentes e também tem o bias, que é o BH2. E o resultado disso será passado, então, para uma função sigmoide para obter valores de 0 a 1. Quais os valores que eu vou obter na saída dos neurônios da camada escondida H1 e H2? Lembra daquela rede neural que a gente estava considerando para reconhecimento de dígitos de 0 a 9, onde tinha os valores N0, N1, N2 até o N9? Aqui a gente está falando de UH1 e UH2, que seriam então os somatórios da multiplicação das entradas pelo peso, mais o bias. Depois a gente vai passar esses valores para a função sigmoide, tanto para o neurônio H1, tanto para o neurônio H2. Então, vamos expandir esse somatório. Então, para o neurônio H1, a gente tem que o H1 é x1 W1 mais x2 W2 mais o bias. Passando esse valor para a função sigmoide, a gente tem 1 sobre 1 mais a exponencial de menos todo esse termo aí descrito em H1. E para o neurônio H2, a gente tem que o H2 é x1 W3 mais x2 W4 mais o bias H2. Passando então na função sigmoide, nós teremos 1 sobre 1 mais exponencial de menos todos esses valores aí do termo de UH2. Observando agora a camada de saída, a gente tem que as entradas dessa camada seriam os valores obtidos lá na camada oculta, que seria o que? O GH1 e o GH2. E os cálculos são os mesmos feitos ali na camada oculta. A gente vai fazer a multiplicação das entradas pelos pesos, somar pelo bias, e depois a gente vai passar esse resultado na função sigmoide. Então, se a gente abre esse somatório, a gente vai ter que para o neurônio O1, a gente tem então que o O1 seria GH1W5 mais GH2W6 mais o bias B01. E aí, passando todos esses valores aqui na função sigmoide, a gente tem 1 sobre 1 mais exponencial do negativo de todos esses valores aqui de O1. Da mesma forma, para o neurônio 2, a gente tem que o O2 seria GH1W7 mais GH2W8 mais o bias O2. E aí, passando essa função na função sigmoide, a gente tem 1 sobre 1 mais exponencial de menos todos esses valores obtidos aqui em O2. Lembra que eu falei aqui para vocês que no mecanismo de backpropagation a gente começa a fazer a atualização dos pesos finais para depois ir para os pesos iniciais? Então, a gente vai observar aqui primeiro a camada de saída,
para poder atualizar os pesos W5, W6, W7 e W8 e posteriormente vamos ir para trás para atualizar W1, W2, W3 e W4. Então, o que seria o erro total do sistema? A gente vai considerar, então, os 2 neurônios da camada de saída e levar em conta, então, aquele somatório da função erro, né? Que, então, seria 1 sobre 2, o gabarito, né, do primeiro neurônio, menos a função sigmoide, né, a resposta que ele dá elevado ao quadrado, mais o meio do gabarito do neurônio 2, menos a função sigmoide, né, que é a resposta aí do neurônio O2 elevado ao quadrado. Né? E lembrando que é para atualizar o neurônio W5, lembra que a gente tem que considerar a derivada parcial da função custo em relação a ele, então vamos fazer a derivada parcial dele, que seria então a derivada parcial do erro por GO1 vezes a derivada parcial de GO1 por UO1 vezes a derivada parcial de UO1 por W5. Né? A primeira parte, então, aqui da derivada parcial, a gente tem que olhar aqui essa função aqui de cima, derivar isso. Aqui tá bem fácil, né? A gente joga o 2, né, aqui para cá e subtrai 1 daqui. Então, dá essa resposta aqui. Agora, vamos analisar essas outras duas partes aqui. A gente tem, então, que, lembrando, né, que a função sigmoide seria isso, e a derivada da função sigmoide em relação ao 0,1 é essa resposta aqui, tá? Lembrando que isso aqui é uma função que eu já peguei de uma tabela, né? E a terceira parte, relembrando o que seria o de O1, que seria tudo isso aqui, se a gente deriva em relação a W5, lembrando que esses dois termos aqui são zero, e aí ficando só esse termo aqui para derivar, então a resposta seria GH1. Então, o que a gente tem? Que a derivada parcial do erro total por W5 seria todos esses termos aqui, e tudo que acompanhar o valor GH1 eu vou chamar de delta 0,1, tá? Para poder facilitar. Então, o que seria o meu novo peso 5, meu novo W5? Seria o meu peso anterior menos a taxa de aprendizado, lembra que a gente considerou o valor de 0,5 lá no início, vezes a derivada parcial do erro total em relação ao peso 5. Ou seja, o meu peso 5 atualizado seria meu W5 anterior menos o eta vezes esse sigma 0,1 vezes GH1. O cálculo de W6 se parece muito com W5, exceto na terceira parte aqui, que é diferente, né? Então, a gente precisa fazer, então, o cálculo aqui dessa última parte. Lembrando aqui que o 0,1 seria todo esse termo aqui. Se a gente vai derivar em relação a W6, eu estou observando o termo aqui do meio para poder derivar, porque os outros termos da derivada vai ser zero. Então, a derivada de H2W6 vai ser o quê? GH2. Então, todos os termos aqui de W6 seria, então, o W6 anterior menos o eta vezes o delta 0,1 vezes o GH2, que é a parte aqui, né, do GH2 que difere, então, do cálculo do W5. As atualizações para o peso W7 e W8 também é a mesma forma parecida com W5 e W6. Lembrando que agora, na hora que a gente faz a derivada parcial, tanto para W7 quanto o W8, a gente vai ter que derivar essa segunda parte do erro aqui, ó,
que considera o GO2. E aí a derivada, o que é? Você joga o 2 aqui para a esquerda, né, que vai cortar com 2 aqui de baixo, subtrai 1 aqui, vai ficar esse termo aqui. E as outras duas partes aqui, a gente vai ter então a derivada de uma função sigmoide, que a gente tem isso tabelado. E a terceira parte, vamos ter que lembrar o que é o O2, que é todo esse termo aqui. Se a gente deriva em função do W7, a gente vai observar somente essa primeira parte aqui. E aí a derivada desse termo aqui é GH1. Fazendo todas, considerando todas as três partes, né, da derivada parcial, a gente tem esse valor aqui, vamos chamar de delta 0,2, tudo que acompanha GH1. Então, o W7, que seria o peso atualizado, seria o W7 anterior, menos o eta, sigma O2, GH1. Para o W8 é a mesma coisa, com a diferença da terceira parte aqui da derivada. Então, a gente vai pegar a função O2, né? E vamos considerar, então, que o termo do meio tem o W8. Então, a gente vai derivar só essa parte aqui. A derivada, então, de GH2W8 seria GH2, de modo que o peso 8 atualizado seria o peso 8 anterior menos a taxa de aprendizado, que é o eta, vezes o delta 0,2 vezes o GH2. Agora vamos lá para a camada escondida, né, a camada oculta, para a gente poder atualizar os pesos W1, W2, W3 e W4. Da mesma forma, então, que a gente tem que encontrar aqui a derivada parcial do erro total em relação a W1, a gente tem uma pegadinha aqui, ó. Tá vendo que o erro total, a derivada dele em relação a GH1, e aí quando a gente olha, né, observa aqui o erro total, cadê esse GH1? Como é que eu vou derivar ele? Então, eu vou ter que abri-lo em mais partes para poder achar onde que está o GH1 dentro do erro total. Então, eu vou colocar aqui que a minha derivada parcial do total em relação a GH1 seria, então, o total, né, seria a derivada parcial do erro zero em relação a GH1, mais a derivada parcial do erro 0,2 em relação a GH1. E o que é essa primeira parte aqui em azul? Seria a derivada parcial de O1 com a derivada parcial de O1 em relação a GH1. Isso aqui, né, essa parte aqui, eu vou ter que abrir em duas, que seriam derivadas parciais. Uma das partes é uma derivada daquela função erro em relação a G01, que é uma derivada simples, né? Só a gente jogar o 2 lá do expoente para baixo, cortar 2 com 2 e subtrair 1 do expoente, que é essa primeira parte, e essa segunda aqui a gente viu que é a derivada de uma função, da derivada de uma sigmoide, tá? E aqui, essa parte aqui, a derivada parcial de O1 em relação a GH1, relembrando então o que é o de O1 e a gente vai derivar em relação a GH1, então essa primeira parte aqui que vai para a derivada, porque os outros termos são nulos, vai ficar W5. A mesma coisa aqui, se a gente considerar a parte vermelha, a gente vai ter essas duas derivadas aqui parciais para poder calcular a parte. A primeira parte aqui, a gente então vai abrir em duas, onde agora a gente vai observar o erro novamente, né, aquela função erro. E aí fica fácil também de derivar, quando a gente tem a função erro em relação a O2, né? Joga o 2 para baixo, corta e fica subtraindo o 2 do expoente com 1, fica 1.
Então, a gente tem essa parte aqui, depois a segunda parte é a derivada da função sigmoide, que é essa outra parte aqui. De modo que a gente tenha também essa parte aqui, derivada parcial de O2 em relação a GH1, lembrando que o O2 seria toda essa função. Se a gente deriva em função de H de 1, a gente está considerando aqui essa primeira parte, né? As outras derivadas aqui, os outros termos serão zero. E aí a derivada fica W7. Então, nós vamos fazer toda o somatório aqui, né? Então, só essa parte aqui da derivada parcial do erro em relação a GH1 seria toda essa parte aqui, todo esse cálculo, que vai dar o delta 01W5 mais o delta 02 0,7. E aí a gente tem a segunda parte daquela derivada parcial, que é a derivada da função sigmoide, que então tá tranquilo. E aí a terceira parte seria a derivada de um H1 em relação a W1. Então a gente observa essa primeira parte aqui, a derivada é x1, de modo que a gente tenha como o peso W1 atualizado o peso W1 anterior menos a taxa de aprendizado, vezes todos esses termos aqui que a gente está considerando. No caso, a atualização do W2, nós temos que essas duas primeiras partes aqui da derivada parcial é igual a W1, a gente já calculou, e falta então calcular essa terceira parte, que é a derivada parcial de H1 em relação ao peso 2. Lembrando então que o H de 1 é toda essa fórmula, a gente vai derivar em relação a W2, que é esse termo do meio, vai ficar x2. Né? Lembrando de toda a fórmula aqui do peso 2 seria dado por isso, então o W2 seria então o peso anterior menos a taxa de aprendizado vezes todos esses termos aqui. A atualização de 3 e de 4 é parecido com W1 e W2, né? Lembrando aqui então quando a gente faz, pensando em W3, a derivada do erro total em relação a W3, a gente tem que fazer a primeira derivada, que é essa primeira parte do erro total em relação a GH de 2, só que a gente não tem no erro total GH de 2, então nós temos que abrir esse termo em duas partes, a parte que está em azul e em vermelho, a que está em azul a gente vai abrir em 2, e essa primeira parte aqui vai ser aberta mais em duas partes, onde a derivada parcial aqui da primeira parte é a função do erro, né, em relação a G01, que é super simples, que é aquela, é só jogar, né, o 2 para baixo, cortar e tirar 1 da exponencial, e a segunda parte aqui seria a derivada da função sigmoide. E a segunda parte aqui seria a derivada parcial de O1 em relação a GH2, relembrando quem seria a função U01, seria esse termo aqui. Se a gente deriva em relação a G2, né, GH de 2, a gente teria W6. E aqui na parte em vermelho a gente faz a mesma coisa, né? Pega essa primeira parte, abre em duas, a gente tem que olhar a função erro total e derivar ela, que é bem simples, e a segunda parte é a função sigmoide. A segunda parte aqui, ó, eu vou ter a derivada O2 em relação a GH de 2, então a gente observa o termo do meio, na hora que faz essa derivada aqui, daria W8, né? Então, só a primeira parte, então, da derivada parcial, a gente tem esses termos aqui, certo?
E aí, indo para frente, né, a gente tem que fazer então a segunda parte da derivada das três partes. A gente está aqui na segunda parte, que é agora a derivada da função sigmoide, e a terceira parte, que é a derivada parcial de UH2 em relação a dW3, né, olhando aqui a função. Então, se a gente observa essa primeira parte, fica x1. O que a gente faz, então, para atualizar o peso 3? Lembrando a fórmula aqui, a gente soma, pega o peso anterior menos a taxa de aprendizado, vezes aquelas três partes, então, da derivada parcial que nós calculamos. E aí, para fazer a atualização do peso 4, a gente tem as duas partes primeiras aqui da derivada parcial iguais a W3, só faltando fazer esse último termo aqui, né? A gente tem que olhar, então, a função UH de 2 e derivar em relação a W4. Então, a gente vai pegar só esse termo aqui que contém W4, fazer a derivada vai ser x2. Vamos, então, pegar todos os três termos, né, da função e considerar a fórmula aqui do peso 4, do total, e juntar todos os valores. Então, a gente tem, então, que o peso 4 atualizado seria todos esses termos aqui. A atualização do bias também envolve a derivada parcial em relação ao bias que a gente está considerando, né? Então, se a gente considera o bias O1, a gente tem, então, que a derivada do erro total em relação ao bias O1 seria a derivada parcial do erro total em relação a GO1 vezes a derivada parcial de GO1 em relação a UO1 e a derivada parcial de UO1 em relação a B de 0 de O1. E aí, a primeira parte, então, é a parte mais fácil lá da função de erro, que é jogar o 2 para baixo, cortar o 2, subtrair 1 do expoente. A segunda parte é a derivada da função sigmoide, que a gente já tem isso tabelado. E a terceira parte, aí, então, lembrando da função UO1, nós vamos derivar, então, em relação ao bias. Ou seja, em relação ao bias aí, a gente tem como resposta o número 1. Então, vai sobrar o quê? Que o meu bias O1 seria o bias O1 anterior, menos a taxa de aprendizado, vezes o delta 0, o delta 0,1. Eu faço a mesma coisa para o bias O2, de modo, então, que a atualização aí fica que o bias 0,2 seria o bias 0,2 anterior, menos a taxa de aprendizado, vezes esse delta 0,2. Para fazer, então, a atualização das primeiras bias, que é o BH1 e BH2, então, eu vou fazer a derivada parcial do erro total em relação a BH1 em relação a BH2, né? Lembrando que para cada um desses bias eu abro então em três partes aí. E a primeira parte a gente calculou fazendo atualização de pesos, né? Não precisamos fazer de novo, pegamos o resultado aí. Então, a primeira parte aí dessa regra da cadeia, a gente tem que a derivada do erro em relação a GH1 seria ΔZ1W5 mais ΔZ2W7. A segunda parte é a derivada da função sigmoide, que é o valor já tabelado. E a terceira parte, que seria a derivada de UH1 em relação a BH1. Eu vou estar olhando, então, a parte aí que envolve BH1 e a derivada seria 1, tá? Então, aí eu tenho, então, que o BH1 total, né, que seria o atualizado, seria todos esses termos aí. Faça a mesma coisa para atualizar o BH2, né? Lembrando que a primeira parte a gente também já calculou anteriormente. A segunda parte, então, é a derivada lá da função sigmoide. E a terceira parte, a gente olha aqui para onde está o bias H2, faz a derivada aí
do BH2, que seria 1, e aí a gente fica então que o BH2 atualizado é todo esse termo que está sendo mostrado aqui. Para vocês visualizarem melhor a fórmula de cada peso atualizado, de W1 até W8, eu preparei essa tabela aqui. Lembrando que quanto mais os pesos estiverem próximos à camada de saída, que são esses pesos W5, W6, W7, W8, mais fáceis são as fórmulas. Por quê? Porque a gente tem que a função do erro, ela pode ser derivada diretamente. Agora, se a gente começa a ir para trás, os pesos, por exemplo, de W1 até W4, a gente não consegue derivar o erro diretamente, precisa abri-lo para poder fazer a derivada. E aí é por isso que as fórmulas desses pesos são um pouco maiores. Aqui também a gente tem a tabela mostrando as fórmulas dos 4 baias atualizados, lembrando que os baias mais próximos à camada de saída geralmente são mais fáceis de obter a fórmula de atualização, e quanto mais a gente anda para trás, mais complicada fica, justamente pela função do erro total não conter a variável diretamente para a gente poder derivar. Espero que vocês tenham compreendido como funciona as redes neurais matematicamente falando. Eu sei que compreende muitos cálculos, às vezes fica um pouco pesado. Eu tentei falar para vocês de uma maneira mais simples que eu pude, para poder demonstrar mesmo como é que é o funcionamento. E aí vocês podem observar que inteligentes somos nós que calculamos a rede neural, né? A gente fala que o sistema é inteligente, mas por trás tem um ser humano que pôde pensar em cada um desses detalhes aqui. Então, inteligentes somos realmente nós. Para poder compreender o funcionamento de uma rede neural, é necessário o conhecimento básico de cálculo. O assunto ficou um pouco extenso. Peço desculpas, mas fico feliz se você chegou até aqui. Qualquer dúvida, é só me mandar um e-mail ou mesmo aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!